Existe um poder silencioso que transforma completamente a maneira como enfrentamos os dias mais difíceis da nossa vida. E ele começa em um gesto simples, a oração. Imagine você no meio da tempestade, com o coração acelerado pelo medo e pela incerteza. E então, ao abrir a Bíblia, encontra um versículo que acende uma chama de esperança e coragem dentro de você. Assim aconteceu comigo com o Salmo 16, versículo 8, que diz: Eu coloquei o Senhor sempre diante de mim. Porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Essa palavra se tornou meu escudo e meu alicerce, me lembrando que mesmo quando tudo parece desmoronar, Deus está ali, firme ao meu lado, guiando cada passo e dizendo que não há motivo para temer. É justamente essa conexão profunda, essa entrega total e confiante nas mãos divinas, que quero trazer para você agora. Muitas vezes pensamos que a vida cristã seria um caminho sem dor, sem luta, pois somos filhos de Deus. Mas a verdade é que até Jesus enfrentou batalhas duras, perseguições e momentos de angústia. E nós, igualmente, vamos cruzar com nossos próprios desafios. A diferença está em permanecermos firmes na fé, ancorados na palavra que fortalece e protege, dispostos a lutar a boa luta da fé, sem nunca perder a esperança. A meditação diária nas Escrituras revela-se não apenas como uma fonte de consolo, mas como um farol de clareza e visão espiritual que transforma a maneira como enxergamos nossos problemas. Convido você a iniciar esse caminho agora, começando com uma oração poderosa, uma que deixe tudo nas mãos de Deus, reconhecendo que Ele é quem luta por nós e nos sustenta. Que essa entrega seja o primeiro passo para uma jornada de confiança inabalável, onde, independente do que vier, a presença divina se torna o conforto e a força para seguir adiante. Então, permita-se experimentar essa paz que ultrapassa o entendimento, porque quando Deus está à sua direita, nada poderá te derrubar. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua ação ajuda essa mensagem de esperança a alcançar mais corações. Amigos e amigas, é impressionante como a vida nos desafia a cada esquina, não é mesmo? Num piscar de olhos, somos jogados em situações que testam nossa fé, nossa paciência e nossa própria sanidade. Falamos há pouco sobre o Salmo 16:8, que nos lembra da presença inabalável de Deus. Eu coloquei o Senhor sempre diante de mim. Porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Mas o que significa de fato colocar o Senhor sempre diante de mim, no mundo onde somos constantemente bombardeados por distrações, urgências e uma enxurrada de informações? Não é uma tarefa simples, eu sei. Não é apenas lembrar que Deus existe, ou que Ele está lá em algum lugar. Colocar o Senhor sempre diante de nós é uma decisão consciente, um ato de vontade que precisamos renovar a cada amanhecer. É como um atleta que decide todos os dias ir para o treino, mesmo quando o corpo dói e a preguiça tenta dominá-lo. É um posicionamento do coração, uma escolha de direcionar nosso olhar espiritual para Ele, antes mesmo que os problemas do dia se apresentem. É decidir que a voz dele será a primeira a ser ouvida, o conselho dele o primeiro a ser buscado, a presença dele a atmosfera na qual escolhemos respirar. Pense comigo, em um mundo onde a atenção é a moeda mais valiosa, onde somos treinados a responder a notificações, a rolar feeds infinitos e a nos comparar incessantemente com vidas editadas digitalmente, reservar um espaço primordial para Deus se torna um ato de verdadeira rebelião. É dizer não ao caos, não à ansiedade que a comparação gera, não à pressa que nos rouba a paz, para dizer sim à única fonte de paz duradoura. E quando fazemos isso, quando verdadeiramente colocamos o Senhor diante de nós, o salmo se cumpre, porque Ele está à minha direita,
não serei abalado. Não é que não sentiremos o vento, que as ondas não baterão no barco. É que o barco não virará, porque o capitão está conosco, e ele é maior do que qualquer tempestade. Muitos de nós, eu me incluo nisso, caímos na armadilha de achar que a vida cristã nos blindaria de qualquer dor. Quão ingênuos somos ao pensar que, por sermos filhos de Deus, teríamos um salvo-conduto para um caminho sem espinhos. A própria história de Jesus, nosso Salvador, desmente essa ideia. Ele, o Filho de Deus, enfrentou o deserto, a tentação, a fome, a perseguição implacável, a traição de amigos próximos e a mais profunda angústia no Getsêmani, culminando na dor indizível da cruz. Sua vida não foi um mar de rosas. Foi uma jornada de propósito, sim, mas também de profunda luta e sacrifício. E ele nos disse que neste mundo teríamos aflições. A diferença, a grande virada de chave, está justamente em como enfrentamos essas aflições. É nessa hora que a boa luta da fé se torna mais do que um termo religioso. Ela se torna nossa realidade diária. No século XXI, nossas batalhas podem não ser contra exércitos de carne e osso, mas são igualmente ferozes. Lutamos contra a ansiedade que nos paralisa diante de um futuro incerto, contra o estresse crônico que corrói nossa saúde e nossos relacionamentos, contra a pressão para sermos perfeitos, para termos a vida ideal que vemos nas redes sociais, contra o desânimo que nos abate quando os sonhos demoram a se concretizar, contra a sobrecarga de informações que nos deixa exaustos e sem foco. Todas essas são batalhas que exigem de nós uma resiliência que vai além da nossa própria força. É aqui que a oração se eleva de um mero ritual a uma ferramenta ativa, um elo vital com o divino. Não é uma oração passiva, uma reza mecânica. É uma conversa genuína, um desabafo sincero, uma entrega vulnerável de nossas cargas a quem realmente pode carregá-las. A oração nos equipa não apenas com clareza para enxergar além do problema imediato, mas também com discernimento para tomar as decisões certas e, acima de tudo, com uma paz que nos ancora em meio ao turbilhão. Quando oramos, não estamos informando a Deus o que Ele já sabe. Estamos nos alinhando à sua vontade, abrindo espaço para que sua sabedoria e seu poder operem em nossa vida. É uma ação de fé que diz: Senhor, eu não posso com isso sozinho, mas contigo posso enfrentar qualquer coisa. E junto com a oração, a meditação nas Escrituras revela-se não apenas como uma fonte de consolo, mas como um farol de clareza e visão espiritual que transforma a maneira como enxergamos nossos problemas. A Bíblia não é um livro antigo, empoeirado, cheio de histórias desconexas. Ela é uma carta de amor viva e pulsante, um manual de instruções para a vida, escrito por aquele que nos criou. Quando mergulhamos nela, permitimos que a palavra de Deus se torne a lente através da qual interpretamos o mundo e nossos desafios. Pense em um momento de medo do futuro, com incerteza sobre o emprego, as finanças ou a saúde. A ansiedade pode ser esmagadora, mas então você encontra a palavra em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Este versículo não nos convida à irresponsabilidade, mas à confiança ativa. Ele nos liberta da escravidão da preocupação excessiva com o que ainda não aconteceu, chamando-nos a confiar que assim como Deus cuida dos lírios do campo e dos pássaros do céu, Ele cuidará de nós hoje e nos dará força para o amanhã quando ele chegar. É uma libertação diária, um convite a viver um dia de cada vez, depositando a fé em um Deus que já está no nosso amanhã. Ou talvez você esteja lidando com a injustiça, sentindo-se ofendido, traído ou à beira de explodir de raiva. É um sentimento tão humano, essa vontade de retribuir, de fazer justiça com as próprias mãos. Mas em Romanos 12:19, a palavra nos instrui:
Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Deixar com Deus a ira não é passividade, é um ato supremo de confiança. É reconhecer que Ele vê tudo, que Ele é o justo juiz, e que sua justiça é perfeita, muito além da nossa capacidade de compreendê-la ou executá-la. Isso nos liberta do fardo pesado da mágoa e da necessidade de retribuição, abrindo espaço para a paz e para o perdão, tanto para o outro quanto para nós mesmos. E a solidão? Em um mundo conectado digitalmente, paradoxalmente, muitos se sentem mais sozinhos do que nunca. A tela nos oferece a ilusão de companhia, mas não substitui a conexão real. Nesses momentos de isolamento, a Bíblia nos lembra em Deuteronômio 31:6: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa promessa é um bálsamo para a alma solitária. Não importa onde você esteja, quão profunda seja sua dor, Deus está com você. Essa não é uma presença distante, é uma presença íntima, que envolve, que sustenta, que consola. Ele é o amigo que nunca falha, o companheiro constante. Pense também na tentação do materialismo, na cultura da comparação que nos impulsiona a querer sempre mais, a sentir que nunca somos ou temos o suficiente. Nossas redes sociais nos bombardeiam com a vida perfeita dos outros, criando uma insatisfação crônica com a nossa própria realidade. Mas Filipenses 4:11-13 nos oferece um contraponto libertador. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Em toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo de viver contente, tanto de estômago cheio quanto de fome, tanto de fartura quanto de necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta não é uma promessa de riqueza material, mas de força interior, de contentamento que transcende as circunstâncias. É a capacidade de encontrar alegria e propósito em Deus, independentemente do que temos ou não temos, de sermos livres da ditadura do ter e de nos concentrarmos no ser em Cristo. Todas essas passagens e muitas outras são como âncoras para nossa alma em um mar tempestuoso. Elas nos oferecem não apenas respostas, mas uma nova perspectiva. Uma visão de cima que nos permite ver que nossos problemas, embora reais, não são maiores que o nosso Deus. Essa é a essência da confiança inabalável. Ir além do simples deixar nas mãos de Deus. Uma frase que muitas vezes usamos como uma resignação passiva. Não. Deixar nas mãos de Deus é um ato de entrega ativa, um reconhecimento de que, sim, Ele tem o controle, mas também nos chama a fazer a nossa parte. Não é cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. É agir com fé, fazer o que está ao nosso alcance, com sabedoria e discernimento, mas entregar o resultado, o controle, o tempo e a provisão a Ele. É dar o nosso passo de obediência, mesmo sem ver o caminho completo. É como andar na névoa. Não vemos o final da estrada, mas confiamos que o nosso guia conhece cada curva e cada obstáculo. E nessa jornada, o Espírito Santo desempenha um papel fundamental. Ele é o nosso consolador, o nosso mestre, o nosso guia, que nos capacita a viver essa vida de fé. É Ele quem nos lembra das promessas de Deus, quem nos dá força para resistir à tentação, quem nos concede a paz que excede todo entendimento. Sem a sua atuação em nós, essa fé e essa confiança seriam apenas conceitos vazios. É por Ele que conseguimos não apenas crer, mas permanecer crendo, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. É uma resiliência que vem de cima, uma força que não é nossa, mas nos é concedida. A analogia da árvore plantada junto às águas, no Salmo 1, é perfeita para descrever essa resiliência espiritual. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas,
que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera. Essa árvore não é imune às estações, às secas ocasionais, aos ventos fortes, mas ela tem suas raízes profundas, conectadas a uma fonte constante de vida. Da mesma forma, quando estamos enraizados em Deus, mesmo que as tempestades da vida nos atinjam, mesmo que sintamos os abalos, não somos derrubados. Podemos ver as folhas balançarem, mas o tronco permanece firme, porque nossa nutrição vem de uma fonte inesgotável. A paz que ultrapassa todo entendimento, mencionada em Filipenses 4, 6 e 7, não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. É a capacidade de respirar fundo e sentir a calma no coração, mesmo quando o mundo ao redor está em chamas. É a liberdade de não precisar entender tudo, mas de confiar que aquele que sabe tudo tem o controle. É lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Essa paz não é lógica, ela é sobrenatural e nos permite navegar por mares turbulentos com uma serenidade que o mundo não pode dar, nem tirar. Viver com essa presença constante de Deus redefine completamente nosso propósito e nossas prioridades no mundo moderno. Quando Deus é o centro, a busca incessante pelo ter, mais posses, mais status, mais validação, perde sua força. Passamos a focar mais no ser. Quem somos em Cristo? Qual é o nosso caráter? Como estamos amando e servindo ao próximo? A liberdade da aprovação humana se torna uma realidade, porque nossa identidade e valor não estão mais atrelados ao que os outros pensam ou dizem de nós, mas ao que Deus diz. E a alegria em meio às provações não é uma quimera, mas uma realidade tangível. É a alegria de saber que, mesmo no sofrimento, estamos sendo moldados, que Deus está trabalhando todas as coisas para o nosso bem, e que nossa esperança está firmada em algo muito maior que as circunstâncias passageiras. Para manter essa conexão profunda, esse exercício diário da presença divina, precisamos de intencionalidade. Não acontece por acaso. Requer momentos de quietude, um tempo separado para estar a sós com Ele, longe do barulho do mundo. Pode ser alguns minutos pela manhã, antes que o dia comece a ditar sua agenda. Pode ser um momento de silêncio no meio do expediente, ou um instante de reflexão antes de dormir. A oração deve se tornar não apenas um evento formal, mas uma conversa contínua, um diálogo aberto e constante com aquele que está sempre presente. E a gratidão, a gratidão, ela é uma multiplicadora de bênçãos. Quando paramos para agradecer pelo que temos, ao invés de nos queixar pelo que nos falta, mudamos nossa perspectiva e abrimos nossos olhos para a infinidade de bondades que Deus nos concede diariamente. Muitas vezes, sem que percebamos. Um coração grato é um coração aberto para receber ainda mais. Nessa jornada, não estamos sozinhos. A comunidade da fé, nossos irmãos e irmãs em Cristo, desempenham um papel vital. Somos chamados a caminhar juntos, a nos apoiar mutuamente, a orar uns pelos outros, a compartilhar nossos fardos e nossas alegrias. Em um mundo que muitas vezes nos isola, a igreja verdadeira, a comunidade de crentes, é um refúgio, um lugar de pertencimento e de fortalecimento mútuo. Quero que você leve consigo a certeza de que essa conexão profunda, essa entrega total e confiante nas mãos divinas, não é uma utopia distante. É uma realidade acessível a cada um de nós, um convite aberto para experimentar uma vida de paz e força inabalável. É a promessa de que quando Deus está à sua direita, nada poderá te derrubar. Nenhuma preocupação, nenhuma decepção, nenhuma falha,
nenhuma enfermidade, nenhuma incerteza terá o poder de te arrancar da sua mão. A vida é imprevisível, cheia de altos e baixos, de momentos de clareza e de neblina. Mas a grande questão que se impõe diante de nós não é se as tempestades virão, mas sim onde firmaremos nossa âncora quando elas chegarem. Qual será o alicerce da sua fé, da sua paz, da sua esperança, quando tudo ao seu redor parecer desmoronar? Você escolherá confiar na sua própria força, que é finita e falha, ou decidirá colocar o Senhor sempre diante de você, permitindo que a sua força infinita seja o seu escudo e o seu alicerce inabalável? A escolha é sua. Mas que hoje, neste exato momento, possamos juntos reafirmar nossa fé, renovar nossa entrega e experimentar essa paz que excede todo entendimento. Que possamos reconhecer que Ele é quem luta por nós e nos sustenta, e que Sua presença é o conforto e a força para seguir adiante. Não importa o que venha. Vamos orar? Oração. Amado Pai Celestial, em meio às incertezas e desafios deste mundo, nos colocamos humildemente diante de Ti. Agradecemos pela Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, e pelo Salmo 16:8, que nos lembra que, ao Te colocarmos sempre diante de nós, não seremos abalados. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nos desviamos, nos deixamos levar pelas preocupações, pela ansiedade e pelas distrações que nos afastam da Tua presença. Perdoa-nos, Pai, por nossa falta de fé e por tentarmos carregar sozinhos fardos que são Teus. Pedimos que a Tua graça nos fortaleça para a boa luta da fé. Ajuda-nos a discernir Tuas vontades em meio ao caos, a ouvir a Tua voz acima do barulho do mundo, e a encontrar em Tua palavra o consolo e a direção que tanto precisamos. Senhor, colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações, as angústias com o futuro, as dificuldades financeiras, os desafios nos relacionamentos, as lutas contra a ansiedade e o desânimo. Entregamos a Ti nossos medos, nossas incertezas e tudo aquilo que rouba a nossa paz. E o Teu Espírito Santo nos capacite a viver um dia de cada vez, confiando que Tu estás no controle de cada detalhe. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E possamos sentir a Tua presença à nossa direita, nos sustentando e nos dando a força para não sermos abalados. Ajuda-nos a permanecer firmes, enraizados em Ti, para que possamos frutificar em todas as estações da vida. Que a nossa vida seja um testemunho da Tua fidelidade e do Teu amor inabalável. Que a Tua vontade seja feita em nós e através de nós, hoje e sempre. É no nome precioso de Jesus que oramos, confiantes em Tua provisão e amor. Amém. Para continuar sua reflexão e fortalecer sua fé, eu convido você a meditar no Salmo 91. Leia-o em voz alta. Permita que suas palavras penetrem sua alma e que a promessa de proteção divina o envolva. Que você possa sentir a segurança de viver sob a sombra do Altíssimo, confiando que Ele é o seu refúgio e fortaleza. Amém. Se você foi abençoado por esta oração e reflexão, por favor, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem de esperança. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora para não perder nossas próximas orações diárias. Seu apoio é fundamental para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deixe um comentário abaixo, nos dizendo como esta mensagem tocou seu coração.